Gente, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o autoconhecimento na área profissional. A gente vem falando durante essa semana, né, sobre autoconhecimento em geral. Já dei uma boa pincelada. Para quem não viu, as duas primeiras lives, né, de segunda e a de terça, elas vão se complementando. Então, hoje a gente vai seguir mais ou menos na mesma linha. Na segunda-feira eu falei sobre o meu processo de autoconhecimento, como que ele aconteceu. Ontem eu falei um pouco sobre o autoconhecimento no geral, técnicas de autoconhecimento pessoal para você aplicar no dia a dia, né? Como que as coisas podem fluir mais rápido, mais leves, né? Eu vou pedir desculpa para vocês, porque hoje eu tô com uma dor de cabeça monstra, eu já tomei o remédio que eu tô até meio grog, tá? Então, assim, se eu enrolar um pouco a língua ou me atrapalhar, é porque a dor de cabeça tá bem complicada, mas vamos lá, né? Compromisso é compromisso e estamos aqui. Então, por que o autoconhecimento profissional ele é importante, né? Ele é o que é basicamente o que a gente precisa para definir o que a gente quer fazer pro resto da nossa vida. É claro que não, né, como eu disse, pro resto da vida é muito tempo, para sempre é muito tempo. Mas o autoconhecimento, só para vocês entenderem aqui como que eu segui, eu recebi algumas perguntas, tá? Lá na caixinha que eu deixei nos stories, eu recebi algumas perguntas e eu vou seguir nessa sequência. Então, por que o autoconhecimento é importante? Como que a gente faz, aonde que usa, então, enfim, eu vou fazendo por tópicos e eu vou direcionando vocês como que eu vou fazendo, tá? Então, a primeira pergunta era, por que o autoconhecimento profissional, ele é importante? Não basta eu me conhecer? Ele é importante porque você vai focar na sua carreira, né? Você vai focar onde realmente é preciso e você vai identificar no que você é bom e no que você é ruim, né? Nas suas habilidades, nas suas competências. Então, não adianta você ser bom em lógica, por exemplo, e você tá num escritório sentado atrás de uma tela fazendo só relatórios escritos, por exemplo. Você vai render muito mais se você for fazer planilhas no Excel, né? E vice-versa também. Não adianta você ser uma pessoa que fala muito, né? Por exemplo, como eu, né? Eu sou uma pessoa que falo bastante e seria muito mais bem aproveitada numa área de marketing, numa área de vendas, do que sentada atrás de uma mesa, né, e mais em off, fazendo um trabalho mais de relatórios e de escrita e essas coisas. Então, eu me dou melhor quando eu posso falar, porque aí as pessoas conseguem me entender melhor. Às vezes, escrevendo, a gente não consegue se entender, às vezes, atrás de uma mesa, eu não vou conseguir render o tanto quanto eu poderia render se eu estivesse, né, num departamento de marketing, num departamento comercial, por exemplo, que foi a história da minha vida inteira, né? Eu trabalhei basicamente a minha vida inteira com isso, entre na área comercial, marketing e também dei aula. Então, assim, eu usei a minha comunicação ao meu favor, né? Só que isso eu descobri me estudando e tentando entender o que era melhor para mim, né? Então, para começar a desenvolver o seu autoconhecimento profissional, você precisa responder algumas perguntas, tá? Então, anota aí, pega um papelzinho, uma caneta e vai anotando para você se responder, e que isso é muito importante, tá? Quais são os meus pontos fortes e fracos? Eu tenho perfil para trabalhar em uma cultura forte e sob pressão? Eu vou aguentar o tranco de ter pressão, por exemplo, uma meta diária ou uma meta semanal? Ou eu não dou conta disso? É importante você responder, tá? O que eu valorizo em um emprego? Nem sempre as pessoas valorizam o salário no emprego. Às vezes as pessoas dão preferência para outras coisas. Eu já geri equipes, né? Eu já tive como gestora de equipes que é surpreendente, assim, mas é uma verdade, de que o salário não era mais importante para elas, né? O que era mais importante para elas? Era ter um dia de folga, era ganhar um destaque do mês, por exemplo, né? Então isso muda muito de geração para geração. Isso é um assunto para outro vídeo, mas é só para vocês entenderem. Hoje no mercado de trabalho, nós temos pelo menos 3 ou 4 gerações. A gente tem lá os baby boomers, que é as pessoas que estão na casa dos 60 anos hoje, 55, 60 anos.
Aí depois vem a geração X, que é a geração que eu faço parte. Aí depois vem a geração Y, vem a geração Z, a Y e a Z, enfim, né? E aí tem os millennials que estão entrando no mercado de trabalho já, né? Então tem pelo menos aí 4 ou 5 gerações no mercado e cada uma, ela entende de uma forma, né? Então assim, pro Baby Boomer, por exemplo, que é o cara que tá lá com seus 50 e tantos anos hoje, talvez e provavelmente ele vai valorizar mais o dinheiro, né? O salário no final do mês, enquanto que um de 25 anos 30 anos hoje, talvez ele não valorize o salário, um aumento de salário ou um abono salarial, talvez ele valorize um prêmio, uma viagem, uma folga, né? Então, assim, as coisas mudam muito de geração para geração. Então, é importante você se perguntar o que você valoriza no emprego, o que é importante para você, tá? Aí a próxima pergunta é: salário é importante para mim? Salário é importante para todo mundo, mas em que grau que ele tá ali nas suas necessidades, né? Se você não é feliz na sua profissão atual, no que você está fazendo hoje, é importante você se perguntar: por que eu não estou feliz no que eu estou fazendo hoje? Né? O que eu faço de melhor? O que eu gosto de fazer? Como que eu reajo em determinadas situações, sejam elas boas ou ruins? Quais são os meus medos e quais são as minhas limitações? Qual o trabalho que me deixaria feliz? Qual que é o trabalho dos sonhos? Às vezes a gente não consegue fazer o trabalho do nosso sonho. Às vezes a gente não está trabalhando com o nosso propósito de vida, né? Quem viu os vídeos anteriores aí, eu falei sobre o Ikigai, eu falei sobre missão de vida, eu falei sobre propósito. E a sua missão de vida, o seu propósito de vida, na verdade, na área profissional, é aquilo que você faria de graça se você não precisasse de dinheiro. Né? Então, assim, eu preciso comer, eu preciso sobreviver, eu preciso pagar boleto. Porém, eu descobri que era a minha missão de vida estar aqui falando com vocês e ajudando pessoas e transformando pessoas, quando eu me dei conta, quando caiu a minha ficha de que eu faria isso de graça, e fiz por muito tempo, porque eu fui a conselheira da família, eu fui a conselheira dos amigos, eu fui a conselheira no ambiente de trabalho, né? Então eu era aquela pessoa que sentava e escutava e dava palestra às vezes, quando as pessoas me pediam alguma coisa, mas assim, era por amor que eu estava fazendo aquilo mesmo. Então é isso que vocês têm que se perguntar, quando vocês forem tentar entender e descobrir o seu propósito de vida. Eu acho que eu não vi, né? Em tudo que eu estudei, em todos esses anos, eu não vi uma forma melhor de definir o seu propósito de vida profissional, a não ser se fazendo essa pergunta: o que eu faria de graça se eu não precisasse de dinheiro? Tá? Então essa eu acho que é uma pergunta fundamental para vocês definirem o seu propósito na carreira, tá? E por que o conhecimento, o conhecimento profissional é importante, né? Então aqui vem o que a gente acabou de falar, porque ele é a chave para encontrar o seu propósito de vida na carreira, seu propósito profissional, né? E você sabendo o seu propósito, você consegue promover mudanças sempre que forem necessárias. Não é porque você está trabalhando numa determinada função, e a gente vai falar sobre isso agora, sobre 3 realidades, que não pode mudar nunca. Você pode mudar sempre que você quiser e puder. Às vezes a gente não pode, né? Mas assim, eu quero dar um exemplo agora, fazer 3 situações hipotéticas aqui, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então a gente vai analisar a carreira da Joana. Joana é um personagem que a Zora Viana criou lá no nosso curso no Método Atitude Emocional, e a gente usa a Joana para ilustrar tudo. Então a Joana é um personagem, tá? Então a gente vai falar aqui hipoteticamente de 3 realidades da Joana. Então a realidade 1, a Joana concluiu a graduação de administração de empresas e ela quer dar um rumo na carreira dela. Porém, ela precisa fazer dinheiro rápido, ela precisa ganhar dinheiro porque ela não tem ninguém que mantenha ela, né? Ela não tem pai, mãe, marido, enfim, ela não tem ninguém que a sustente. Ela precisa prover o próprio sustento. Então ela vai ter que trabalhar no que aparecer.
O que é a realidade de muitos de nós, né, gente? Quem que não começou lá atrás e teve que encarar qualquer coisa? Comigo foi assim, eu imagino que com muitos de vocês também tenha sido, né? Então, encarar a primeira oportunidade, por quê? Porque precisa colocar dinheiro dentro de casa, porque precisa pagar os boletos. Então, essa é a realidade 1 da Joana. Ela teve a oportunidade de estudar, de buscar o propósito dela, de entender? Infelizmente, ela não teve, tá? A realidade 2. A Joana, então, concluiu a graduação dela de administração de empresas e ela quer dar um rumo para a carreira dela. E ela tem quem a mantenha. No caso, vamos colocar aqui que ela ainda mora com os pais e os pais a sustentam. Então, ela tem a liberdade e a oportunidade de buscar o autoconhecimento, se é que ela não sabe ainda. Como ela fez aqui só abrindo um parênteses, como ela fez uma faculdade de administração de empresas, é muito vago, né? Então, a administração de empresas é a minha formação. Então, você sai atirando para todo lado quando você sai da faculdade, né? Você sai com o seu diploma na mão e aí, se você precisa fazer dinheiro rápido, você aceita qualquer coisa. E, no caso dessa segunda realidade da Joana aqui, ela tem essa oportunidade de se descobrir, tentar se descobrir, se autoconhecer para ver no que ela vai se dar melhor. Então, ela vai investir em autoconhecimento, né? Ela vai investir num coaching de carreira, numa mentoria de alguém que já passou por essa situação. Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, peraí. Ela tem essa oportunidade que na realidade uma pessoa não teve, né? O exemplo da Joana não teve. Então ela vai investir, ela vai fazer um curso, ela vai fazer um treinamento, ela vai fazer um processo de coaching e ela vai descobrir exatamente o que ela quer da vida, né? E aí vamos supor que ela se fez essa pergunta que eu falei ali no exemplo anterior. E ela se perguntou, o que eu faria de graça se eu não precisasse ganhar dinheiro? Aí vamos supor que ela descobriu que ela quer, hoje está muito na moda, né, ser social media, né, que mexe com redes sociais e tal. Então eu vou fazer uma pós-graduação em marketing, eu vou me especializar nisso, no caso a Joana, e aí ela teve essa oportunidade, né? Então essa é a realidade 2. E a realidade 3, a Joana então concluiu a graduação dela e ela já sabe exatamente no que ela quer atuar. Ela fez a faculdade de administração de empresas e ela, como a família dela tem um comércio, ela decidiu que ela ia sair e ela ia gerenciar esse comércio, né? E foi isso que ela fez. Ela saiu, né, e fez isso durante 1 ano. Só que depois de 1 ano convivendo, né, trabalhando com a família, e tudo aquilo ali, ela não estava mais feliz. Ou melhor, ela não esteve feliz nesse período todo. Então ela descobriu que não era aquilo que ela queria. Num primeiro momento, sim, ela saiu da universidade com decidiu que ela não queria mais trabalhar com a família. E aí o que ela fez? Ela foi, ela foi investir então no autoconhecimento, né? Ela foi investir no autoconhecimento e descobrir qual que era o propósito profissional dela, qual que era o propósito de vida na carreira. E aí ela estuda e ela descobre e ela faz uma transição de carreira. Essa é a terceira fase das realidades que você pode no seu processo que você pode passar no seu processo de autoconhecimento profissional, né? Então, recapitulando, o primeiro é quando você não tem opção, você vai ter que sair da universidade, ou mesmo que você não tenha feito uma universidade, você vai cair no mercado de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, já podia, hoje eu acho que é 16, se eu não me engano. Então, você vai cair no mercado de trabalho com 16 anos e vai encarar o que vier porque você precisa do dinheiro. Essa é a primeira realidade. E a realidade de muitos brasileiros, se não a maioria, eu acredito que é a maioria. A segunda realidade é quando você consegue, né, se autoconhecer, investir nisso e realmente trabalhar com o seu propósito de vida. E a terceira situação é quando você está convicto do que você quer, porém lá no meio do caminho você descobriu que não era aquilo, não estava mais feliz e mudou. E tá tudo bem, gente. Nos 3 momentos sempre é possível você se conhecer, né? E você só vai conseguir fazer qualquer mudança satisfatória se você tiver o autoconhecimento. Primeiro você precisa se conhecer enquanto pessoa, que foi o que a gente conversou ontem, né? A gente falou bastante ontem, antes de ontem, e tem muito material lá no feed, né? Para quem quiser consultar também sobre autoconhecimento, vai ajudar bastante vocês, tá? E aí, para a parte profissional,
a gente precisa também se conhecer. Então, além das perguntas que a gente precisa se fazer, porque o autoconhecimento, ele é através de perguntas, tem outras ferramentas, óbvio, mas se você não se perguntar, não tem como você se conhecer, né? Gosto, não gosto, quero, não quero, faço, não faço. E aqui eu tenho algumas técnicas, né? Técnicas e ferramentas que a gente vai conversar aqui agora um pouquinho sobre isso. Então, como desenvolver o autoconhecimento profissional? Primeira coisa, é você saber o que você quer, é você conhecer os seus objetivos, né? Se você não sabe o que você quer, aí precisa começar com urgência o processo de autoconhecimento, porque sem isso, esse é o start para tudo, tá? Uma outra coisa que as pessoas não têm visto, assim, é muito raro a gente ver, é as pessoas pedirem feedback, né? Feedback profissional é uma coisa que, pra mim, assim, durante toda a minha carreira, eu tive poucas empresas que me deram esse suporte. Porque o feedback, gente, tem muita gente que olha pro feedback e não vê com bons olhos. Acha que é crítica, acha que é destrutivo. É claro, se o feedback não for bem dado, ele vai destruir realmente as pessoas, tá? Então, quem trabalha com liderança, quem trabalha com pessoas, e quando eu, né, oriento e desenvolvo líderes que vão aplicar feedback, eu sempre instruo que tenha assim um maior zelo, a maior cautela, sabe? Como que vai usar as palavras, porque é aquela coisa, né? Você pode mandar a pessoa ir para PQP e ela vai sem saber que tá indo, se você souber como fazer isso, tá? Então, assim, a gente precisa saber como usar as palavras. E ouça também, procure tirar sempre o melhor. Eu sempre pedi feedback, porque dos meus 30 e tantos anos aí de chão, né, de estrada, pelo menos a metade deles eu trabalhei sem um chefe perto de mim. Né? E isso quer dizer longe mesmo, tipo eu numa cidade e o meu chefe numa outra cidade, às vezes até num outro estado, então eu trabalhava muito sozinha e eu precisei desenvolver muita a proatividade. Só que quando você trabalha sozinho e você, né, não tem ninguém para medir o teu resultado, isso também é ruim, porque você não sabe se você está acertando, né? Tudo bem, as coisas estão funcionando, né? Às vezes eu tinha um chefe que eu perguntava para ele assim, mas faz tantos anos que você não vem aqui, né? E aí ele me respondia, mas se eu não vou é porque tá funcionando. E nem sempre é isso, gente. Às vezes a gente precisa ouvir. E era o que eu falava pra ele, mas eu preciso que você me diga então. Tô no caminho certo? Não tô? Né? Porque eu sou uma pessoa muito crítica e eu preciso ouvir. E quando eu ouço uma crítica negativa, mas se ela for bem feita e bem estruturada, gente, eu vou passar dias remoendo aquilo e até eu tentar ver o porquê que eu tô fazendo aquilo e tentar mudar, né? Se eu entender que é uma crítica construtiva, eu vou sim olhar para aquilo com muita atenção, com muito carinho e eu vou mudar, porque eu acho que esse feedback é importante. Então, se vocês não têm o hábito de pedir feedback, se a empresa que vocês trabalham, ou se você for o empresário e não tiver essa política ou essa prática do feedback, é muito importante, tá, gente? Bem feito, bem aplicado, é muito importante vocês pedirem e vocês darem a atenção para esse feedback. Quando vocês recebem, deem essa atenção, sabe? Tenham esse cuidado em pedir a opinião e cuidem com quem você pede opinião, tá? Não vai pedir pro teu vizinho, não vai pedir pro teu melhor amigo, porque assim, o vizinho às vezes ele não sabe o que ele vai te responder. O melhor amigo, pai, mãe, vai passar a mão na sua cabeça. Então, procure pessoas estratégicas para você pedir isso, tá? Busque conhecimento. Para você se conhecer, é como eu falei, eu acho que eu falei na live de ontem, na live de segunda, não me recordo mais. Mas assim, hoje o conhecimento, ele tá muito perto da gente e ele tá muito barato, às vezes até com custo zero, né? Às vezes não com a profundidade que a gente busca, mas tira a gente já do 0 a 0, né? Como diz assim, se você não começa com o que você tem. Se você não consegue hoje investir num processo que seja de coaching, de mentoria ou num treinamento um pouco mais oneroso,
Leia um livro, né? Busque alguma coisa, dá um Google ali, é autoconhecimento. Gente, vai aparecer zilhões de sugestões ali para você começar. E aí, é claro, aquilo ali é um start. Daí, daqui a pouco, você vai conseguir investir 100, você vai conseguir investir 200, daqui a pouco você vai conseguir investir 1000. E você só vai, e conforme você vai investindo, isso vem o retorno, porque é uma via de duas mãos. Quanto mais você dá, o universo te devolve, né? Tem uma frase, acho que é da Paula Abreu, que é uma dessas gurus da internet aí que eu gosto bastante, que ela fala assim: dê o passo que o universo coloca o chão embaixo. Eu não tenho tanta segurança assim, mas eu gosto da frase, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de me arriscar, mas com uma margem de segurança, assim, sabe? Então, eu entendo quem não consegue fazer isso 100%. Mas o autoconhecimento hoje, ele tá muito, muito, muito acessível. Então, não deixem de buscar autoconhecimento. Não parem no tempo. O que é parar no tempo? Uma das últimas empresas que eu trabalhei, agora, né, recentemente, enquanto eu estava no corporativo, era uma empresa que tinha uns dinossauros lá dentro, né? O que é isso? Né? A tal da old school que a gente chama. Pessoas que estavam desde que a empresa foi fundada, e a empresa tinha quase 30 anos. A pessoa entrou lá como estagiário, como office boy e tá lá no cargo de gerente. Até aí tudo bem, ótimo, maravilhoso, né? Porque a empresa deu a oportunidade e as pessoas foram crescendo junto com a empresa. Só que as pessoas foram crescendo de cargo e a mentalidade delas não acompanhou. Então isso é um problema, porque ali tinha uma empresa com um baita de um potencial, né? Uma empresa que podia crescer muito, mas vinha desde o dono da empresa. Uma mentalidade muito, muito fechada, uma mentalidade que não conseguia olhar acompanhar como é que está o mercado hoje, né? Então as pessoas, vamos supor lá, elas estão vamos botar uma data de 15 anos. Vamos supor que a pessoa esteja na empresa há 15 anos. Em 7 atrás, ela se formou. 7, 5, enfim. E aí, depois disso, ela não fez mais nada. E ela só continuou ali trabalhando porque ela tinha um bom salário, porque ela tinha uma segurança, e ela não investiu num curso, num aperfeiçoamento, numa reciclagem. E ela vive naquele mundo que é assim. Tá? E eu posso dizer para vocês com clareza, porque eu fiz a minha tese de mestrado em cima disso, tá? A minha dissertação de mestrado, ela era a gestão da emoção no comando das organizações. O que esse título quer dizer? Como que os líderes hoje lidam com a gestão da emoção deles para poder gerir uma equipe. E ali, gente do céu, foi caótico. É claro que eu não vou citar o nome da empresa, é claro que eu não citei o nome da empresa na tese, na dissertação de mestrado, porque isso é antiético, e eu não estou aqui para expor ninguém. Eu simplesmente estou colocando uma situação que eu comprovei, né? Porque eu fiz uma pesquisa de clima organizacional, enfim, todas essas coisas que a gente faz, e eu precisei fazer, né, para comprovar a minha tese, né, para comprovar o meu estudo ali na dissertação de mestrado. Então eu digo para vocês que sim, tinha um bando de dinossauros ali dentro, porque simplesmente as pessoas pararam no tempo. Então, se eu posso dar um conselho para vocês, não parem no tempo. Se reciclem, estudem, leiam o que tem de graça, se não for possível comprar. Mas no Google, gente, tem muita coisa, tá? E falando em de graça, eu sou uma pessoa que vou acumulando coisas durante a vida. Eu sou a louca dos livros, tá? Então, assim, eu tenho muito livro digital em PDF, que eu ganhei, que eu baixei em site gratuito, enfim, do Kindle eu não falo porque o Kindle não dá pra gente compartilhar, mas assim, se vocês estiverem buscando alguma coisa, ou quiserem alguma sugestão de leitura para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, e quiserem me chamar, me falem o livro que eu busco no meu arsenal aqui e vejo se eu tenho em caminho para vocês sem problema nenhum, tá? Hoje tá muito tranquilo isso, a gente tem muito livro aí que é liberado, né, o PDF, e tá tudo certo e a gente não tá fazendo nada ilegal, tá bom? E por último, nessa linha aqui, busque ajuda, tá? Busque ajuda, às vezes a gente não consegue sozinho.
Eu sou uma pessoa muito autodidata, mas assim, eu sempre busquei, eu sempre investi no meu autoconhecimento, né? Não só no conhecimento acadêmico, mas assim, em tudo. Então, gente, se eu for colocar aí os anos de vida que eu tenho e os anos que eu estudei, sobram poucos que eu não estudei. Mas é claro, essa sou eu, tá? Então, eu tô só dizendo para vocês que cada um faz o que se sente confortável, mas o conhecimento é uma coisa que ninguém tira de vocês. Então, eu sempre busquei inspirações, né? Pessoas que eu olhava e que eu me inspirava e eu falava, eu quero ser igual a essa pessoa, né? Então, assim, mas não era porque eu tinha inveja ou... Não, é porque era por inspiração mesmo, né? Então, assim, eu olhava e falava, nossa, gente, essa pessoa, eu quero o cérebro dessa pessoa pra mim, eu quero ser igual, eu quero fazer igual, eu quero falar igual, mas por puro conhecimento mesmo, tá? Então, busque ajuda. Se você não tá se sentindo suficiente, ou se você não tá se sentindo confortável, ou se você acha que você tá correndo atrás do rabo, não é feio pedir ajuda, não é vergonhoso dizer que não sabe, muito pelo contrário, tá? No caso, a tua inspiração, que seja um professor, que seja um mentor, que seja um coaching, geralmente essas pessoas já passaram pelo caminho que vocês querem percorrer, que é o do autoconhecimento, e já, como diz, comeram muita grama, já deram muito com a cara no chão e vão te poupar de tudo isso. Tá? Então, um caminho que você vai demorar sozinho para percorrer, sei lá, 5 anos, se você tiver uma boa orientação e um bom direcionamento, você consegue em 5 meses, tá bom? Então, dito isso, como que o coaching, por exemplo, o coaching é das melhores orientações que vocês podem buscar para a vida e para a carreira de vocês, nesse sentido do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Então, coaching de vida, coaching de carreira, ou mentor, se você tiver alguém que te inspire muito e você achar que aquela pessoa pode te direcionar em alguma coisa. Quais as ferramentas de coaching que eu aplico, por exemplo, né? Quando as pessoas me procuram para coaching de vida ou coaching de carreira. Análise SWOT é uma das ferramentas que eu uso. Ela mede as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas análise SWOT não é só para empresa? Não. Tá? É aplicado sim para a empresa, com resultados muito bons, mas você pode aplicar para você enquanto pessoa, para sua vida e para sua carreira, tá? Então, vai medir as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Uma outra ferramenta que eu fui apresentada para ela não faz muito tempo e que eu achei espetacular, maravilhosa e queria saber por que eu não tinha sido apresentada para ela antes, é a ferramenta Âncoras de Carreira, tá? Essa ferramenta eu fui apresentada na formação que eu fiz no método Atitude Emocional. Então, é uma ferramenta, eu não tenho como trazer para vocês aqui porque ela é muito longa, tá? Então, eu vou falar mais ou menos como é que ela é e, infelizmente, eu não consigo aplicar aqui, porque é um questionário onde você responde 40 perguntas, tá? E essas 40 perguntas, você vai responder sobre a sua vida pessoal, profissional, o que você gosta, o que você desgosta, enfim. Para essas 40 perguntas, você vai responder com 1 a 6. No caso, você vai dar notas, né, para essas respostas de 1 a 6, sendo 1, nunca é verdadeiro para mim, 2, ocasionalmente, 3, frequentemente, no caso, 2 e 3 ocasionalmente, 4 e 5 frequentemente e 6 sempre. Então, aí a gente marca tudo ali, vai para uma soma, né, aonde ela vai te dizer lá no final qual que é o seu perfil, ou melhor, onde você vai se dar melhor, qual que é a tua âncora de carreira. O que é isso? Se você é um profissional técnico, né, se você vai mais ali para a área técnica, se você é um profissional com tendências de liderança, que você pode ir para uma gerência, se você é um profissional que quer mais autonomia e independência, aí você vai ter que procurar um trabalho que te dê isso. Se você é um profissional que te dá que busca segurança e estabilidade, se você busca criatividade e empreendedorismo, se você busca serviço e dedicação a uma causa, aí no caso isso é mais para as ONGs, mas tem gente que sim, que o perfil delas é esse.
Se a pessoa tem um perfil de puro desafio, né, ela quer desafio, como diz, injetado na veia de hora em hora, né, ou se ela busca um estilo de vida, então ela tem um estilo que custa X mil reais, por exemplo, eu tenho um estilo de vida que me custa 15 mil reais por mês. Eu preciso fazer alguma coisa que me dê esse dinheiro, senão eu vou viver frustrada para sempre, né? Então, isso, num apanhado geral, o âncoras de carreira, ele é aplicado nesse formato. Dentro do coaching a gente aplica e aí a gente te dá a devolutiva exatamente qual que é o teu perfil. Então, se por exemplo hoje, vamos supor eu, Eliane, eu fiz o meu teste de âncora e o meu deu, né, muito próximo a algumas respostas ali, que é exatamente quem eu sou, né, que eu gosto de segurança e estabilidade, que eu gosto de autonomia e independência, né, e que também eu preciso, eu gosto de desafios, né, então assim, se eu quero autonomia e independência, se eu gosto de desafios, eu preciso encaixar uma carreira que cabe ali, né? Se eu aprecio ou prefiro segurança e estabilidade, também eu vou ter que procurar um emprego que me dê isso. Então, o âncoras de carreira, ele te direciona nesse sentido, assim, tá? Uma outra ferramenta também que a gente aplica no coaching de atitude é a árvore genealógica profissional. O que é isso? Você pega... Todo mundo aqui sabe o que é uma árvore genealógica, né? Então, a árvore genealógica é onde você começa lá, no caso a gente começa desde os nossos bisavós. Então, né, os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais... O que cada um deles fez na vida, né? E daí você vai precisar de ajuda da sua mãe, do tio, enfim, para fazer essa árvore genealógica. Para que isso? Para você entender, né? Para você entender talvez o porquê que você tem escolhido uma determinada profissão, né? Então, assim, vamos pegar uma coisa que a gente vê muito comum aí hoje em dia, e sempre, na verdade, são quem trabalha com música, né? Quem trabalha com música, quem é ator. Geralmente, a família de músicos e de atores, eles vêm do avô, do pai, vai para o filho, enfim, ele vai ultrapassando gerações. E isso é importante você saber da sua árvore genealógica profissional para saber se você também está no caminho certo, se aquilo está no teu sangue, né? De repente lá o teu bisavô, ele foi era mascate, biscate, não sei como é que falava antigamente, né? Pessoa que vendia de porta em porta. Aí o seu pai também foi vendedor e aí você também tem aquela veia comercial assim que grita, você precisa disso. Então tá no DNA, não tem como você fugir, né? Então é bem legal, é bem bacana você fazer a árvore genealógica profissional, tá? E uma outra ferramenta também são os valores pessoais. Eu já falei deles, se eu não me engano tem vídeo ou tem post lá no feed, também que eu falo sobre os valores pessoais, e os valores pessoais são extremamente importantes na vida e na carreira, tá? Então, aqui cabe uma frase que é da Zora Viana, que eu acho ela fantástica, assim, que diz assim, primeiro você descobre a vida que você quer, e depois a carreira que cabe nela. Então aqui cabe perfeitamente, gente. Aqui entra o propósito, aqui entra as âncoras de carreira, a árvore genealógica, o Ikigai, enfim, tudo isso para você desenhar essa frase. Primeiro você descobre a vida que você quer, depois a carreira, a profissão, enfim, que cabe nela, né? Porque se eu quero ter uma vida como deu no meu perfil lá, com autonomia, né, e liberdade, alguma coisa assim, eu preciso ter um trabalho que me proporcione isso, né? Se eu tenho uma vida que custa 15, 20 mil reais por mês, eu preciso ter um trabalho que me proporcione isso, né? E os valores pessoais, eles vêm de encontro justamente com isso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que o meu senso de justiça, que o meu valor repelente, porque tem o repelente e o atraente. Então, o meu valor atraente, que são os positivos, o meu valor atraente que grita muito é o senso de justiça. Consequentemente, o repelente é a injustiça, né? Então, eu não serviria jamais para ser uma advogada, por exemplo, e muito menos criminalista, que eu vou lá defender o cara, um bandido, por exemplo. Eu jamais faria isso,
né? Então, provavelmente, se você for fazer, né, aplicar os valores pessoais para um advogado criminalista, o primeiro valor atraente dele, com certeza, não vai ser a justiça. Com certeza não vai ser, tá? Porque ele nem sempre faz a justiça, ele faz o que é conveniente, ele vai defender um bandido, então ele tá defendendo o que nem sempre é certo, né? Então, para vocês entenderem o valor, o valor mesmo dos valores pessoais na hora de você decidir a sua carreira, tá? Então, esses são só alguns, né, mais voltados mesmo para a carreira de ferramentas de coaching que a gente aplica no processo. Então, por isso que eu digo, é um processo muito rico, né, e infelizmente as pessoas hoje, algumas pessoas torcem o nariz quando elas ouvem falar em processo de coaching por conta de muito aventureiro que teve por aí. Né, muita gente caindo de paraquedas, despreparado e acabou prostituindo o mercado, né? Então é uma das ferramentas, assim, para tudo, gente. Depois que eu fiz o meu mestrado em coaching, depois que eu fiz o método de atitude emocional, que eu descobri a importância do coaching na vida da gente, falei, gente, por que fizeram isso com uma profissão tão bonita, né? Mas assim, eu defendo porque eu acredito, de verdade. Então, o que os outros fazem, o problema deles. Eu estou dizendo aqui o nosso método, né? O método, o coaching de atitude, ou a mentoria de atitude, ou o treinamento de atitude, qualquer uma das coisas que eu vá prestar para vocês, ele preza muito pela ética, pela seriedade e pela transformação. Se não for para ser assim, eu nem faço, tá? Então, por isso que eu bato bastante. Gente, se você tá buscando um milagre na sua vida, eu não sou a pessoa para te ajudar, porque eu não sou santa, eu não faço milagre, tá? Então, a gente trabalha aqui com a realidade. Então, eu vou te ouvir, eu vou analisar, vou fazer o teu diagnóstico e vou te dar uma devolutiva, né? E vou ser muito honesta contigo. Olha, é X, né, questão, e a gente vai precisar de X tempo para desenvolver, nós dois juntos, cada um fazendo a sua parte, né, durante o trajeto, digamos assim, durante o processo, para chegar com a transformação lá no final. Se alguém for vender para vocês uma transformação e falar, transforme a sua vida em 2 semanas, em 1 semana que eu já vi, gente, desculpa, mas é mentira, tá? Não acontece. Né? Não existe milagre, não existe fórmula mágica no desenvolvimento humano, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento profissional. Nada cai do céu, né? A gente precisa plantar a sementinha para ela ir nascendo e tem que regar todos os dias, tá? E aí eu trouxe uma coisa aqui que eu até li hoje, aprofundei um pouquinho mais sobre isso, que são as soft skills. O que são as soft skills na carreira? Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar nesse termo, soft skills, que também está muito famosinho aí, né, no meio corporativo. Igual quando se difundiu a resiliência, eu me lembro lá, acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos, se falava muito em resiliência, né? Ser resiliente, tudo era bonito, as pessoas colocavam lá no currículo, né? Sou resiliente e proativo, nem sabia o que estava falando, né? Mas era bonito, né? Era a palavra da moda. Agora é o soft skills. Então, eu li uma matéria que dizia que os soft skills, eles são as habilidades que vão ser cruciais e fundamentais daqui a poucos anos, né? No futuro do mercado corporativo, independente do ramo, do segmento e da área que você for a trabalhar, né? Sei lá, na saúde, na educação, no comércio, em qualquer lugar a tal das soft skills vão ser exigidas, né? Por quê? Porque hoje também se fala muito que as pessoas e as empresas, os recrutadores, os headhunters, enfim, eles contratam pelas competências técnicas, né? E demitem pelas falta, no caso, né, pelas hard skills, pela falta das soft skills, pela falta do traquejo,
falando no português, né, que as pessoas americanizam tudo, né? Então, a soft skill nada mais é do que a habilidade comportamental, a habilidade que você tem de usar a tua inteligência emocional para lidar com as emoções, né? Elas são traços de comportamento que definem como que a gente se relaciona com a gente mesmo e com as outras pessoas. Então, num ambiente corporativo, isso fica muito claro, né? Principalmente quando a gente trabalha em equipe. E mais ainda quando a gente lidera uma equipe, né? Então as soft skills elas são assim, tão explodindo aí, né? E por mais que elas não indiquem, né, diretamente que o profissional é bom, né, ou não, elas estão sendo muito analisadas, olhadas, enfim, né? Porque às vezes as pessoas mentem, né? Como eu falei no currículo, o papel aceita tudo. Então a pessoa coloca lá, resiliente, proativo, possui soft skills, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas vai no dia a dia lá para ver, a coisa não acontece. Então, o que é a tal da soft skills, né? Comunicação, flexibilidade, resiliência, criatividade, proatividade, empatia, colaboração, facilidade de se adaptar, um senso de liderança, né? As pessoas acham que para liderar é só subir de cargo e não necessariamente, tá? No meu curso Liderança de Atitude eu falo bastante sobre isso. O líder, ele não precisa nascer pronto, tá? E também não é uma coisa que obrigatoriamente precisa ser natural, precisa ser nato, nascer com a pessoa. Mas se você nascer com isso, se você já tiver isso na tua essência, vai ser muito mais fácil. Tá bom? Então, assim, de novo, eu sempre me uso como exemplo porque só temos nós aqui, eu e vocês, né? Então, como eu não consigo ouvir vocês todos, eu vou me usando como exemplo. Eu tive esse traço de liderança desde pequenininha, né? Eu já era mandona, eu já era chata dentro de casa, queria mandar, tinha que ser as coisas do meu jeito. Na escola eu fui a líder de classe e essas coisas assim. Então, isso vai mostrando que você já tem uma habilidade natural para aquilo, para a liderança. E eu exerci praticamente em 90% dos cargos que eu desempenhei durante a minha vida, eu fui líder de equipe, eu tive pessoas abaixo de mim. Então, isso você precisa, se você não tem natural, você precisa desenvolver para que pareça o mais natural possível, esse senso de liderança, tá? Porque quando ele é forçado, as pessoas percebem, não fica bacana, tá? Então, é muito importante desenvolver isso. Então, senso de liderança, inteligência emocional, bom relacionamento interpessoal e N outras coisas. Então, essas são as famosas soft skills que tanto se falam, né? Que botaram esse nome bonito aí para esse monte de coisa, que já deveria ser, né, avaliado, porque muitas empresas, hoje não mais, as grandes empresas, né? Mas pequenas empresas eu ainda vejo aqui onde eu moro. Não é uma cidade tão pequena, mas também é uma cidade com mentalidade interiorana, então a gente vê muito QI, né? O QI indica para vaga ou para algum cargo, principalmente de liderança, alguma coisa assim. E isso dá uma merda absurda, porque a pessoa não tá preparada para assumir aquilo ali. Aí ela assume e a equipe que tá abaixo dela é obrigada a ficar aguentando aquilo, né? Então, assim, é muito chato, é muito ruim, é complicado para as duas pessoas, porque o que tá no cargo de liderança, se ele não for uma pessoa arrogante, ele vai sofrer. E se ele for arrogante, ele vai sofrer em dobro, porque ele vai sofrer sozinho, né? Então, não vai ter ninguém para apoiar. Então, as empresas, principalmente, deveriam ter consciência que quando elas promovem um funcionário, quando elas contratam alguém para um cargo de liderança, elas deviam ter esse cuidado, elas deviam olhar para a equipe delas e entender que a equipe delas precisa de alguém que direcione com sabedoria. Nem sempre o conhecimento técnico é suficiente, então você precisa saber lidar com números e com pessoas, você precisa saber lidar com a parte técnica e com a parte emocional. Então, por isso que eu sempre falo, desenvolver o lado cognitivo e o lado emocional, com a inteligência emocional ali sendo o pilar dos dois. Porque se você só desenvolver o cognitivo,
vai ficar capengo do lado emocional, porque você não vai conseguir administrar. E como a gente trabalha com pessoas hoje, ainda, né, a gente trabalha, e eu acredito que isso vai ser por muitos e muitos e muitos anos, até que as máquinas substituam todo mundo, a gente precisa saber lidar com as pessoas, tá? Então, se autoconhecer é o primeiro passo para isso. Então, hoje, o que eu tinha para trazer para vocês era sobre o autoconhecimento profissional. Eu não sei se eu abordei todas as questões. Se vocês tiverem alguma questão, pode colocar aí no chat que eu respondo, tá? Podem ficar bem à vontade. É um assunto muito abrangente, tem muita coisa pra gente falar. Autoconhecimento é uma coisa infindável, né? Então, eu coloquei aqui, tô colocando em cada dia para não ficar muito maçante pra gente ficar aí. Hoje a gente já passou de meia hora, mas eu gostaria de ficar mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, para não ficar muito maçante, nem pra mim e nem pra vocês, tá bom? E um último recado, então, é que o autoconhecimento, ele é um processo contínuo, tá? Até porque você muda, né? Então, você vai sempre melhorando, você vai sempre se aprimorando, vai buscando uma melhor versão e você sempre vai buscar mais e mais e mais e mais, tá? Então, é muito importante não esquecer disso. O autoconhecimento, ele é contínuo, ele é para sua vida, ele precisa ser leve e ele precisa ser prazeroso. Se for um fardo, esquece, abandona, porque ninguém merece carregar um fardo pro resto da vida. Tá bom? Sem perguntas, ninguém tem nenhuma dúvida. Então, gente, muito obrigada. Amanhã eu volto no mesmo horário, 7h30, e a gente vai falar. Amanhã eu acredito que vou fazer um apanhado mesmo de todas as ferramentas que a gente já falou. Em algum momento, seja no feed, seja nos stories, seja aqui nas lives, mas eu vou fazer um combo assim de todas as ferramentas que a gente consegue aplicar para te ajudar, né, nesse processo do autoconhecimento pessoal e profissional. Tá bom, gente? Muito obrigada por estarem aqui comigo e até amanhã, então. Obrigada!